Bem-vindos à nossa oitava reflexão sobre a caridade e seus frutos. Obra escrita por Jonathan Edwards em 1738, que junta seus 16 sermões pregados diante da sua comunidade em Northampton, que deu ocasião então para também o início do grande despertamento espiritual. Já havia algumas manifestações espirituais na comunidade de Edwards, e ele estava preocupado com o fato de que havia um certo encantamento com aquilo que estava acontecendo, e as pessoas precisavam de alguns critérios. Edwards, como um puritano, busca evidentemente reforçar a religião do coração. Para ele, é o amor divino no coração daquele que nasceu de novo que levará o cristão a manifestar o fruto do Espírito. Manifestará também essas evidências desta atuação constante e progressiva do amor divino no coração dos regenerados. Depois de ter comparado o amor divino a algumas coisas que ele coloca como sendo inferiores, o apóstolo Paulo menciona os dons extraordinários do Espírito, também menciona as boas ações e, por fim, o autossacrifício. Paulo se ocupa em dizer o que o amor é e também dizer o que o amor não é, ou o que este amor se opõe. Quando chega no verso 7, há uma mudança na própria linguagem do apóstolo. Até este momento, ao falar o que o amor é e o que ele não é, Paulo está enfatizando aqueles aspectos que são aspectos ativos do amor. Mas quando chega no verso 7, ele muda o enfoque e procura expor o amor em seu âmbito passivo. Ou seja, o amor é apresentado aqui como aquele que sofre, ou tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. São verbos colocados numa forma passiva, de maneira a dizer que o amor é paciente no que diz respeito a estas coisas. Primeiramente, Edwards estabelece a sua tese na sua 12ª mensagem, e ele diz: o amor nos tornará dispostos, pela causa de Cristo, a suportar todos os sofrimentos aos quais possamos nos expor no caminho do dever. É uma preocupação de Edwards determinar ou identificar que tipo de sofrimento o apóstolo se refere aqui. Porque existe uma leitura ingênua de 1 Coríntios 13, principalmente este versículo 7, que dá a entender que este amor, o amor de uma forma geral, ele sofre tudo. Na verdade, não está em questão aqui o amor de uma pessoa não nascida de novo. O que está em questão, e todo o contexto aponta para isto, é o amor divino no coração dos que nasceram de novo. Então, este amor que tudo suporta, ou tudo sofre, tudo crê e tudo espera, é o amor de Deus no coração daquele que nasceu de novo. Então, antes de mais nada, é importante deixar claro que nós estamos falando do amor agápico, que vem de Deus e é colocado no coração daquele que crê pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, é importante que entendamos que esse tudo sofre não pode ser olhado de uma maneira indiscriminada, como se fosse sofrimento em todos os sentidos e graus. Na verdade, Edwards entende que Paulo está falando especificamente
do sofrimento cristão por causa de Cristo. É aquele sofrimento que decorre do compromisso do cristão de seguir a Cristo e cumprir os deveres relacionados ao discipulado. Então, quando nós falamos deste sofrimento que o amor cristão nos dispõe a sofrer, é importante dizer que não é nenhum sofrimento decorrente do pecado, decorrente de mazelas, decorrente de decisões equivocadas que tomemos na vida, sofrimento decorrente de coisas que a gente sabia que deveria fazer e não fez. Mas Edwards restringe e diz que sim, primeiramente este sofrimento diz respeito a toda espécie de sofrimento, mas as espécies relacionadas especificamente ao seguir a Cristo. É o sofrimento do discípulo, não o sofrimento do homem num termo geral, ou mesmo de um cristão em função de uma disciplina divina, dele ter cometido algum equívoco, tomado alguma decisão equivocada. Nesse sentido, então, Edwards diz que o Espírito nos dispõe a sofrer pelo nome de Cristo. E este sofrer, então, ele envolve, em primeiro lugar, o ódio do mundo. O Senhor Jesus, em 1 João capítulo 15, na sua parte final, diz: o mundo os odeia. E o mundo nos odeia porque odiou a Cristo primeiramente e odeia Cristo em nós. Por esta razão, o primeiro tipo de sofrimento é o sofrimento que o mundo infringe sobre aquele que segue a Cristo. Também os sofrimentos no que diz respeito às tribulações, dificuldades e lutas que se apresentam diante de nós, os quais Deus permite que nos suceda, para que a nossa fé, mais preciosa que o ouro depurado, possa se revelar pura, genuína, autêntica e redunde em honra e glória do Senhor Jesus na sua vinda. Estes tipos de sofrimento, eles são exatamente os sofrimentos aos quais Paulo está dizendo que o amor divino sofre. Também fala dos graus de sofrimentos mais variados, porque existem sofrimentos leves e existem sofrimentos mais profundos. E Paulo diz claramente que em algumas ocasiões ele sofreu perseguições aqui, alguma tribulação ali, mas houve também momentos em que ele foi exposto à morte. E mesmo em Éfeso ele diz que por mais de uma ocasião ele escapou com sua vida em grave risco. Temos entendido que os graus de sofrimento, eles dizem respeito até mesmo ao nosso progresso em discipulado. Quando nós nos dispomos a seguir a Cristo, devemos levar em consideração que a primeira condição colocada por Jesus para que o sigamos como Ele quer ser seguido é que renunciemos a nós mesmos. É que aceitemos o fato de que seguir a Cristo pressupõe que nós enfrentaremos o ódio do mundo e passaremos neste mundo por tribulações e angústias. E Paulo deixa bem claro dizendo que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Esta disposição ela é tal que conduz o discípulo a uma consciência de que, se necessário for, até mesmo sua vida deve ser dada para honrar o compromisso de seguir a Cristo. Jesus diz mais de uma vez: aquele que quiser preservar a sua vida, há de perdê-la, e aquele que a perder por amor de mim e do Evangelho, haverá de recebê-la. Então, nesse sentido, este sofrimento que o amor divino nos capacita e nos dispõe a sofrer, é um sofrimento que envolve todo tipo de sofrimento no seguimento de Cristo
e também os mais variados graus de sofrimento, na medida em que avançamos nesta caminhada de seguir a Cristo. É necessário, segundo Edwards, para que sejamos cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo, que nos entreguemos a Ele sem reservas, para sermos totalmente dele, e dele somente para todos sempre. Os verdadeiros crentes não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um preço, e reconhecem o pleno direito que Cristo tem sobre eles, e reconhecem-no por seu próprio ato, dando a si mesmos a Ele como um sacrifício voluntário e vivo, totalmente devotado a Ele. Paulo escreve a Timóteo, e ao falar de sua iminente partida, ele diz: eu serei oferecido a Deus em libação. E ele refere-se à sua morte, como sendo um sacrifício oferecido a Deus de uma maneira voluntária e que redundará em glória ao Senhor. Por este amor divino, os cristãos verdadeiros são dispostos pelo Espírito a entregar sua própria vida para seguir a Cristo como Cristo deve ser seguido. Inácio, de Antioquia, escrevendo sua carta aos Efésios, pedindo que eles não roguem por sua vida, ele disse aos irmãos de Éfeso: quando o meu corpo estiver sendo estraçalhado pelas feras, então me tornarei discípulo de Jesus Cristo. Aqueles que recebem o cristianismo e seguem a Cristo ou dizem seguir a Cristo por causa das facilidades que eles podem encontrar em Cristo pelas bênçãos e assim por diante, Edwards não os considera verdadeiramente cristãos. Isso é importante salientar, porque uma significativa parcela de cristãos nos dias de hoje seguem a Cristo na intenção de se tornarem prósperos, de serem livrados de todo sofrimento e dor. Edwards diz que eles são quase cristãos e que são totalmente cristãos apenas aqueles que recebem todo o cristianismo e nesse sentido aceitam ser honrados, mas também estão dispostos a honrar o nome de cristão, até mesmo sofrendo por causa deste bom nome. As Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo exige dos seus seguidores que eles estejam dispostos a dar a vida no cumprimento do dever de seguir a Cristo. Mateus 16, versos 24 e 25. Nós não podemos dizer a respeito daqueles que seguem a Cristo na intenção de serem livrados de adversidades e obter prosperidade, que eles estejam seguindo a Jesus como Jesus quer ser seguido. Eles estão seguindo a Jesus como eles acham que devem segui-lo. Estão seguindo a Jesus de uma maneira que nós poderíamos dizer que estão seguindo de longe, sem efetivamente assumir um compromisso de vida e morte no seguimento de Cristo. Ao aplicar esta mensagem, Edwards cita o exemplo de Itai, que é o geteu, e ele diz a Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o seu servo. Segundo Samuel 15, 21. Deve haver em nós esta disposição em relação a Cristo. E é essa disposição que o Espírito Santo coloca naqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. Precisamos nos perguntar: por que estamos seguindo a Cristo? Estamos seguindo como Ele quer ser seguido? Quais são as nossas reais motivações? As minhas motivações de seguir a Cristo são dignas dele? O amor tudo sofre para ser discípulo de Jesus, como Jesus quer que nós sejamos.
Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém.